Oi, gente, tudo certo? E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Laís Kichler. E eu sou o Lucas Moura. E tá na hora de mais uma edição do Connect Pan. A gente começa segunda-feira assim, né? Daquele jeitinho bom que você já sabe. Animados. Animados. E sempre com assunto pertinente. E pensantes. Ah, hoje a gente vai que é o entrar melhor, na né? nossa Divertidamente. A gente vai entrar na nossa Divertidamente, até porque o nosso convidado hoje pede isso. Pra você que tá aí no YouTube, já aproveita, se inscreve, não esquece de curtir também essa live. E pra você que está no ar, no 101.7, muito obrigado pela audiência aqui na Jovem Pan Floripa. O convidado de hoje, ele é neuropsicólogo, ele é psicoterapeuta, já trabalha na área há mais de 20 anos, divulga seus trabalhos nas redes sociais, onde ele contribui para um debate sobre a saúde mental, o comportamento humano e as neurociências também. Ele já atuou como professor também no curso de psicologia e eu tenho a honra de receber aqui, assim como o Moura, tenho certeza, o Fábio Perim no Connect Pan. Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, e vale lembrar, gente, que o Fábio vai estar no Festival Conecta Mais, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de agosto, sendo o maior festival de comunicação, negócios, marketing e cultura de Santa Catarina. E ele vai se apresentar lá no dia 9. No dia 9, você não pode perder, porque a mente deste rapaz, senhoras e senhores, é um fenômeno, né, Fábio? Furacão. Já vamos começar corrigindo. A mente não, né? O sistema cognitivo. O sistema cognitivo. Uma das coisas que eu gosto de falar em rede social, assim, né, que geralmente no cotidiano a gente usa a palavra mente, né, e é uma brincadeira que eu faço, mas para quem estuda psicologia, neurociências, de uma certa forma, esse conceito ele não é muito útil, muito adequado, né, então... A mente não existe, então? A gente diz que sim, que a mente é uma palavra que designa alguns processos cognitivos e emocionais, né, eu costumo dizer um conjunto de... estímulos privados, que geralmente a gente tem um observador especial, que é o próprio indivíduo, né? Então, de certa forma, quando a gente está falando de mente, a gente está falando de um conjunto de respostas, comportamentos ou estímulos que estão privados, que são exclusivos de um único indivíduo. Nós temos um observador especial que consegue ter acesso a isso, né? Mas que, por outro lado, esses estímulos, eles são reais, fazem parte da nossa construção da realidade e, inclusive, colaboram para que a gente processe aqueles estímulos públicos, aqueles que estão fora de nós. Cara, isso é muito... Você falou uma frase agora que eu já peguei você... falando nas tuas redes sociais que a realidade não existe. E aí tu acabou de trazer essa... É uma provocação. É uma provocação por quê? Porque eu, para ser bem sincera, eu já fiz parte de uma faculdade de ciências sociais, né? A gente tem que pensar muito raciocínio, Perfeito. muita filosofia. E eu sempre fui dessa base mesmo, de que a realidade não existe. Mas... na sua linguagem de psicologia, por que você traz isso em pauta? Bom, existem vários aspectos referentes a isso, mas a primeira coisa que é importante e é nesse sentido a provocação é a gente pensar assim, tá, mas do que se trata a realidade? Né? E eu costumo dizer, a realidade, ela se trata de uma interface entre um ambiente interno, que a gente chama de organismo, e um ambiente externo, que a gente chama de meio ambiente, que a gente costuma chamar mais comumente no cotidiano de ambiente, né? E é nessa interface que a gente produz um terceiro elemento, né? A partir das nossas experiências e da forma como elas são armazenadas, a gente constrói o que eu vou chamar de ambiente cognitivo, que é um conjunto de experiências armazenadas que eu aciono para lidar com o ambiente externo quando eu tenho que, de certa forma, regular o funcionamento do meu ambiente interno, né? Então, a ideia é um pouquinho de trazer essa discussão de como que as neurociências, de uma certa forma, entendem essa produção do que a gente chama de realidade, que na verdade é um sistema de construção de imagens visuais, imagens auditivas, imagens táteis, proprioceptivas, entre outros tipos de imagem. Então é uma provocação, né? Porque a gente parte do pressuposto que a realidade é única, igual para todo mundo, né? E eu costumo dizer que ela não é única, ela é consensual, e tem uma diferença em relação a isso, né? E que ela é externa a nós, né? E eu costumo dizer que não, ela depende da forma como nós processamos, como nós recebemos e processamos essas informações. Então, essa construção perceptiva, ela não é uma simples representação do que está fora da gente, mas ela é uma construção. Os dados que nós recebemos externamente são, de certa forma, processados junto com os nossos dados
do nosso ambiente interno e ativam um conjunto de dados já armazenados nos nossos bancos de memória, que são os nossos dados cognitivos, né? Então, é nessa interface que surge essa percepção de realidade, enquanto um relato de um indivíduo, né, um organismo mergulhado num ambiente externo. Aquela frase de a minha realidade não é igual à sua nunca foi tão verdade, né? Aí é uma questão interessante, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista da psicologia, né, quais são os objetos de estudo da psicologia? A psicologia tem vários objetos de estudo. Eu gosto de dizer que dentro de uma perspectiva da psicologia clínica, aquela psicologia que está ligada à psicoterapia, o objeto de estudo é a experiência individual, né? Muitos chamam de subjetividade. Eu não gosto do termo de subjetividade, porque no senso comum ela se opõe à objetividade. E do ponto de vista do processamento do sistema nervoso central, não existe nem subjetividade nem objetividade, existe o processamento de dados. Certo? Então, a construção da realidade é feita a partir de um conjunto de dados visando um padrão de comportamento específico para o organismo. Né? Então, nesse sentido, que para nós é muito interessante essa ideia de experiência, né? Porque, por exemplo, nós três estamos tendo uma experiência aqui, mas com certeza a experiência é singular e individual para cada um de nós. Certo? E cada um de nós, depois dessa experiência, vai organizar ela, vai acomodar ela de uma forma muito específica. Vai lembrar mais de algumas coisas do que de outras, vai destacar alguns aspectos. E isso, obviamente, de acordo com aquilo que, de certa forma, faça significado, né? Mas que tem um valor adicional para nós. Né? E isso é muito importante, porque a nossa tomada de decisão é baseada em valores. Né? Nos valores que a gente vai construindo a partir das nossas experiências passadas. Cara, a gente pode ficar 20 horas aqui direto. Eu não vou mais fazer pergunta, vou deixar o Perim falar. Mas eu queria entender só uma coisa, Perim. Qual foi o teu start para começar a estudar o comportamento das pessoas e a mente humana? Como que surgiu isso na tua vida? Cara, na verdade, o acaso, né? Na verdade, não foi muito acaso. Eu gostava de publicidade e geologia, inclusive comecei geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas aí já estava morando aqui e não tinha o curso de geologia, tinha de geografia aqui, que tinha uma pós-graduação em geologia, mas eu não me interessei tanto. E aí, no meio da diversidade de cursos que estava ali, a psicologia me pareceu interessante, assim, né? Mas eu não tinha nem muito conhecimento do que era especificamente a psicologia. Mas uma coisa eu sabia desde muito cedo, assim, eu queria trabalhar com ciência, eu queria ser cientista, desde muito cedo, desde o primeiro grau, por influência de feiras de ciência, a gente teve metodologia científica lá na 4ª, 5ª série, então foi um negócio que me despertou muito para a investigação científica, né? Eu brinco que a maioria dos colegas queria ser médico, professor, a minha ideia era ser cientista, e eu e alguns amigos, a gente, quando era pequeno, fazia muitos experimentos juntos, né? Então, a compreensão do que era a ciência e da produção da ciência, efetivamente, foi um negócio que sempre me despertou. E quando eu entrei no curso de psicologia, no primeiro semestre, entrei em contato com a pesquisa, né? E aí, no segundo semestre, eu já era bolsista do CNPq de iniciação científica, né? Então, eu sempre trabalhei dentro de um ambiente acadêmico e dentro de um ambiente focado em pesquisa. Toda a minha graduação foi isso, né? Eu trabalhei no Laboratório de Psicologia Experimental, junto com o professor Rogério Guerra, que foi meu orientador tanto na graduação quanto na pós-graduação. E lá era um ambiente de fomento de pensamento científico, né, que catalisou ainda mais esse meu interesse em ciências. E de lá para cá... Não parou. Mais ou menos, porque o que aconteceu? Depois que eu terminei o mestrado, eu estava um pouco saturado do ambiente acadêmico, assim, porque eu já tinha passado aí... Eu entrei em 92, terminei o mestrado em 2000, né? Então eu já tinha passado 8 anos fazendo pesquisa, eu queria me testar um pouquinho na prática clínica, né? E aí eu saí do mestrado, eu comecei a dar aula na FURB, né? E fiz algumas pesquisas ali na FURB, mas também comecei a atender
com psicologia, como eu era mestre em neurociências, começou a aparecer bastante paciente neurológico para mim, ou com condições neurológicas. E aí eu percebi que eu precisava de um pouco a mais das ferramentas que eu tinha, e aí eu fiz uma pós-graduação em avaliação neuropsicológica lá no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, numa parceria com o CEPSIC, onde eu me especializei efetivamente em avaliação neuropsicológica. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar, qual foi o maior obstáculo quando tu deixou de dar aula e começou a dar mentoria e a atender as pessoas? Cara, eu acho que eu sempre tive a oportunidade de estar em alguns lugares privilegiados, né? Então, eu acho que isso diminuiu muito os obstáculos, né? Quando eu parei de dar aula, como eu me formei em 2000, né? Em 2000, quando eu fui fazer meu CRP, eles perguntaram qual era a minha especialização, eu disse, neuropsicologia, certo? Porque nessa época você ainda se autodeclarava especialista. E eu tinha mestrado em neurociências, né? E tinha algum conhecimento sobre avaliação neuropsicológica, né? Então me declarei neuropsicólogo. Mas a neuropsicologia só foi considerada como uma especialidade da psicologia em 2004. Certo? Então, o que acontece é que em Santa Catarina, provavelmente eu fui um dos primeiros neuropsicólogos, né? Então, devagarzinho, conforme a neuropsicologia ela foi sendo fomentada, né? E aí a gente tem um período, esses últimos 20 anos, foi um período onde a neuropsicologia brasileira cresceu imensamente, né? Graças a um grupo de pesquisadores que fizeram parte da sociedade, que fizeram parte da fundação da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Mas na época a gente era tudo meio rudimentar ainda, né? Então a gente foi construindo a neuropsicologia. E como eu dei aula em muitas cidades do estado, tanto de pós-graduação como de graduação, e dei as primeiras disciplinas de neuropsicologia em muitas instituições, acabou que eu já, de certa forma, tinha um público cativo, por assim dizer, né? Já era referência para algumas pessoas, né? Então, quando eu fiz essa transição, deixando o ambiente acadêmico para dar uma atenção maior para minha clínica e para supervisões, mentorias e cursos, de certa forma, muitas pessoas já me conheciam, Sim. né? E isso facilitou um pouquinho a transição e o meu acesso. Obviamente, foi as redes sociais, né, que trouxeram um público maior, né, e que expandiram além dessa bolha mais profissional, né, mais dos psicólogos e em especial dos neuropsicólogos formados aqui em Santa Catarina. Um dos assuntos, eu acho que muito procurado, né, na internet hoje. Com certeza. Porque quanto mais eu acho que a gente evolui, mais doente a gente vai ficando e vai precisando, né? Seja de terapia, seja da neurociência, eu não sei. Eu acho que isso... Ainda bem que nós estamos buscando entender mais essa questão da ciência, né? Do nosso cognitivo, como você mesmo falou. Eu acho muito legal, e para mim, inclusive, foi uma surpresa. Eu falo isso num mini-doc que saiu agora, o pessoal fez, né? Que é a minha surpresa com as redes sociais para ver tanta gente interessada em neurociências, né? Ver um assunto que fascina as pessoas. Complexo, mas que fascina, né? Muito complexo, mas que efetivamente, de certa forma, produz uma curiosidade num público muito maior do que eu imaginava, né? Porque quando você está na sala de aula, na graduação, esse conteúdo complexo, ao invés de ser algo fascinante, se torna algo amedrontador, certo? Ou, às vezes, desinteressante, porque o aluno está ali e ele está olhando eu falar sobre um monte de experimentos que foram feitos para se entender o que é a atenção e como funciona a atenção. Mas ele não consegue transportar isso para a prática profissional dele. Primeiro porque ele não tem uma prática profissional, né? E daí, geralmente, os alunos vêm com aquela perguntinha que eu acho que todos os professores já ouviram, ou pelo menos muitos professores já ouviram, que é, tá, professor, mas onde é que eu vou usar isso? Ai, sim. Sim. Né? Clássica. E aí, quando o aluno fala isso é um sinal que ele não tem interesse nenhum pelo que você está falando, que ele está querendo relativizar o conteúdo, que ele está querendo esvaziar de importância o conteúdo, né? E aí, para você explicar para ele onde ele vai usar, ele primeiro tem que entender o conceito, né? Então, eu ficava
tentando explicar o conceito, né? Falando da minha prática profissional, da avaliação neuropsicológica, por que aquilo era importante, por que os construtos, discutir os construtos, né? Que são esses conceitos que abrangem determinados fenômenos, são importantes, por que a gente tem que ter eles bem delineados para que a gente possa medir eles. Então, você explicar tudo isso é quase uma aula só sobre isso, né? Então, eu brinco que eu comecei, quando eu cansei disso, eu só falava assim, cara, eu não sei onde é que você vai usar isso. Não quero saber onde você vai usar isso. Mas se você não souber, você não vai usar. Certo? Você só vai usar se você souber, né? Mas, e aí é muito interessante isso, né? Porque hoje as pessoas, elas vêm buscar efetivamente esses conhecimentos. Inclusive ex-alunos. Que não queriam estudar lá, hein? Que não queriam estudar lá atrás, hein? Muito bom. Ô Perim, o evento Conecta Mais, o festival que vai ser, né, um dos maiores de comunicação, que acontece no dia 9, 10 e 11, ele trata justamente sobre isso, né? Uma conexão entre pessoas. A sua palestra também é muito importante. E no início da nossa conversa aqui por trás, você comentou comigo sobre um termo que você quer explicar mais pra gente, que é o BrainNet. Você vai falar sobre isso também no Festival Conecta Mais? O termo BrainNet, que eu mencionei aqui pra gente antes da nossa conversa, é o termo que o professor Nicoleles usa, né? O professor Nicoleles é com certeza um dos maiores neurocientistas do país, é uma autoridade em muitos aspectos. O que ele construiu em termos de carreira e em termos de projetos, aqui junto com outros neurocientistas, obviamente, né? A gente não pode deixar de destacar, né? Mas a ideia do BrainNet é como que nós, em determinadas situações, quando estamos agindo em grupos, temos uma ativação do sistema nervoso central mais ou menos comum a todos, né? Ou seja, que os cérebros, de certa forma, estão conectados entre si, né? Ele usa muito isso para falar de futebol, né? Já que você tem uma estrutura de time, tem alguns podcasts dele, né? Vocês podem assistir que ele fala disso, né? Mas essa ideia de rede cerebral, para mim, ela não é uma coisa estranha. Eu já há muitos anos falava disso, eu falava que as redes neuronais, elas não acabam nas calotas cranianas, elas se expandem nas calotas cranianas, né? Nós, seres humanos, somos animais efetivamente conectados, né? Somos animais sociais. E o nosso sistema nervoso, nosso sistema de conhecimento é um sistema produzido socialmente, né? Então, obviamente, a gente tem um fenômeno da individualização ou de uma acerbação da individualidade que começa a partir do século XVII e se estende até agora, né? E aí isso faz, de certa forma, a gente fique míope para esse aspecto que é o processamento coletivo de informações, né? Quer dizer, vocês são da comunicação, vocês sabem o que eu estou falando, né? De um processamento coletivo de informações, né? O debate público, de certa forma, é um pouquinho isso, né? Apesar de ter uma série de enviesamentos e problemas, né? Que a gente divergências. Destaca. As divergências, elas não são de todas ruins. Às vezes a gente tem alguns enviesamentos, alguns erros, algumas sustentações aí que não ajudam efetivamente o debate público, né? Mas, de certa forma, ela não deixa de ser uma forma da gente construir um conhecimento que é um conhecimento emergente, ou seja, ele não é meu, nem seu, nem dele, ele é um conhecimento social e está, teoricamente, disponível para todas as pessoas, né? Então, esse é um conceito interessante. Nós já somos conectados, nós temos que parar de nos individualizarmos excessivamente. E quando você diz isso, individualizarmos excessivamente, a que você se refere exatamente? Essa questão de não se indispor com debates, com pensamentos? Não, ou de maneira nenhuma. De isolamento social mesmo? Eu acho que a gente, de certa forma, vive um encasulamento, né? A gente tem amplas redes sociais acessíveis no telefone, mas muito pouco contato social, né? Cada vez diminuímos mais os nossos contatos sociais, né? E isso, óbvio, é bom por um lado, mas por outro aumenta essa sensação de hiperindividualidade, né? E esse aumento dessa relação de hiperindividualidade, em alguns aspectos, ele pode ser adoecedor, né? Na medida em que nós afrouxamos muito as nossas conexões afetivas,
né, em alguns aspectos. E os nossos contatos se tornam cada vez mais virtuais, mais rápidos, mais na hora que a gente quer, no momento que a gente não quer. Então, essas coisas efetivamente têm um efeito sobre nós, né? Que por um lado é interessante, por outro, obviamente, traz algumas consequências que nem sempre são salutares, né? E é interessante, eu quero me aprofundar mais nisso, até porque já era pauta do que eu queria falar, que eu queria falar contigo sobre essa questão, principalmente dessa nova geração. O que para a neurociência a gente enxerga o futuro? Porque essa questão do isolamento que a gente vive é até contraditório, porque as redes sociais, eles te ampliam contato com diversas pessoas, diversos mundos, e ao mesmo tempo eles te retraem mais, né? Porque a gente está nesse isolamento. E os jovens hoje, eu consigo perceber que essa garotada de 20 anos, eles estão vivendo uma vida de 40. Sabe aquela coisa de ser imposto sempre... Não, eu tenho que fazer sucesso muito cedo, eu tenho que ter saúde muito cedo, eu preciso às vezes me isolar mais cedo para poder conseguir alguma coisa a mais do que eu não conseguiria no coletivo. Na neurociência ou na psicologia, o que você enxerga para essa geração agora? Isso pode ser um adoecimento lá na frente desse isolamento, porque a gente vê muito isso hoje, né? Eu acho que tem também um adoecimento, né? Mas não tem só o adoecimento, né? O adoecimento é uma consequência desse novo estilo de vida que a gente está tendo e nos traz alguns novos desafios, principalmente pensando em saúde mental, né? Mas eu acho que toda a sociedade e todos os enlaces sociais, de alguma forma, eles nos possibilitam algumas coisas e de outras eles podem nos colocar em situações onde gerenciar as nossas respostas emocionais, os nossos padrões afetivos e as nossas relações não sejam tão fáceis, né? Então, obviamente, eu acho que essa geração vai ter alguns desafios que são próprios dela, né? Eu não gosto de fazer esses exercícios de futurologia, claro, né? Porque efetivamente a gente não tem todos os componentes e não sabe como é que essa geração vai responder a esses desafios, né? Pode ser que eles respondam melhor do que a nossa, né? O que eu acho interessante disso, e eu acho que isso é muito importante para destacar, porque eu estou no alto dos meus 53 anos aqui, né? Então, eu diria para vocês que, apesar de não me considerar uma pessoa velha, obviamente não, né? Eu tenho uma trajetória, assim, que me faz pensar a partir dessas gerações que foram surgindo depois da minha, né? Obviamente quem é mais velho pode me incluir nessa reflexão, né? E para mim o que destaca muito é essas rupturas geracionais, certo? Ou seja, cada geração tem uma série de componentes e desafios que a geração anterior não tinha, né? E isso, de certa forma, em alguns aspectos, cria um ruído nas nossas comunicações, certo? Ou seja, 20 anos de diferença entre um indivíduo e outro, e você já pode ter culturas completamente diferentes. Certo? Até 2, né? Dependendo. Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica de mudança muito grande. A gente não se dá conta, mas a gente está vivendo uma revolução muito grande, certo? Se você voltar, por exemplo, da minha infância, eu assistia televisão preta e branca, com 3 canais, certo? Então, o acesso à informação, a disponibilidade dela, como ela era trazida para dentro de casa, tudo isso é completamente... As minhas experiências, por exemplo... Com as mídias, né? Elas são muito diversas das experiências que as pessoas têm agora. Mesmo para mim, imagina chegar aqui no Morro da Cruz, né? Sem Waze. Né? A gente fica, porra, cara, mas como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia? Né? Como é que você fazia? Você ia para uma cidade e você não conhecia nada, né? Mas a gente fazia, a gente parava, perguntava para as pessoas, ficava olhando as placas, tinha um mapa de papel, enfim, cada um usava as estratégias que tinham disponível, né? Mas é interessante essa ruptura entre as gerações e os ruídos que isso... Você vê, agora a gente fala em geração Z, em geração isso, em geração aquilo. Há tempos atrás isso não era nem uma questão de debate público. Ah, sim. Né? Não era denominado. Não, né? Exatamente, porque você não tinha essas rupturas entre os processos geracionais, né? Então eu acredito que cada geração traz com si um sofrimento que é próprio da sua geração, certo? E as formas como eles vão dar conta desses sofrimentos, né? De como que eles vão lidar com esse sofrimento, né? Hoje a gente vê, inclusive, nas redes sociais, essa geração é muito mimimi, isso é cringe. Eu acho errado falar isso, porque
às vezes eu acho falando assim, essa geração não sei o quê, não quer nada com nada. Gente, eu não vejo isso. E Eu acho que são pessoas, cada pessoa, cada um é mais vagabundo que o outro menos. E aí vai, Eu né? acho que com a informação, nossos valores, eles evoluem mais rápido e são divulgados mais rápidos, né? Então, pode ser que tenha alguns aspectos do pensamento geracional que sejam diferentes, assim. Ai, sem dúvida. Se você é aluno do ensino médio das escolas estaduais e tem pressa para fazer acontecer, a gente tem uma dica para você. O governo de Santa Catarina, através da Secretaria do Estado da Educação, lançou o CATEC, o Catarinense Técnico. Você pode escolher entre mais de 20 modalidades de cursos técnicos gratuitos. E aí vem a parte boa. Você conclui o ensino médio com 2 certificações e sai muito mais qualificado no mercado de trabalho. CATEC, ensino técnico gratuito da Secretaria da Educação do Governo do Estado de Santa Catarina. Mas geralmente quando a gente está falando de uma geração, ou quando a gente está falando do outro, a gente está falando das nossas próprias frustrações, né? A gente deposita nossas frustrações no outro. Com certeza, Né? até porque, até desculpa te interromper, mas essa parte, quando você falou dessa questão do isolamento, eu tô perto dos meus 40. E eu sinto que eu já tive uma fase da juventude que era diferente, da tua também, ali próximo, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Que era mais englobada essa coisa de socializar. E hoje eu me sinto muito sozinha, sabe? E olha que eu tenho laços afetivos com muita gente, mas parece que hoje eu me incluí nessa geração nova aí sozinha, na solidão, solitude, eu não sei explicar. A gente se sente sozinho porque a gente tem pouca motivação social. Porque a gente, de certa forma, se abastece nas redes sociais, né? Então, por exemplo... Quem trabalha muito com isso... Por que você vai sair de noite? Vai num lugar que tá barulho alto, que as pessoas estão falando, tem os bêbados chatos, tá frio. Se você pode ficar em casa, você pode ficar ali, chamar um iFood, ficar passando gente nos aplicativos de relacionamento, ficar dando like em fotinho no Instagram. Então, existe toda uma comodidade que foi trazida e que é interessante em muitos aspectos, né? Por outro lado, ela faz com que a gente empreenda menos junto, né? Porque há um tempo atrás, alguém dizia, vamos sair? Ai, não tô afim, amiga. Mas tá bom, amiga, vai, vamos lá, vai. E daí a gente saía, às vezes chegava lá, se divertia um monte, às vezes era ruim, mas... Era ruim, você aproveitava no outro dia para contar para tua outra amiga que foi ruim pra caramba aquilo. Então, existia um outro tipo de enlace social e de comprometimento com o outro. Até a gente tá perdendo experiências. Não, mas até para ver filme, porque antigamente a gente saía de casa para alugar um filme. Então a gente encontrava pessoas na rua, a gente se comunicava. Hoje em dia, cara, pegou o controle aqui, filme, pegou a pipoca, sabe? Tudo em casa. Mas será que a gente tá perdendo experiências, então, então, mais vê filme hoje. Mas hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Antigamente a gente saía de casa para resolver os problemas. Hoje a gente resolve tudo dentro do quarto. O que é muito bom, né? Porque antigamente você socializava na fila do banco, né? Reclamando do banco, reclamando que a fila não andava. O amor da sua vida pode estar na fila do banco, nunca se sabe, né, Hoje pode estar no aplicativo, né? A gente não está perdendo experiências, a gente está mudando as experiências. Talvez a gente esteja limitando alguns aspectos da sensorialidade das nossas experiências, mas é difícil de fazer uma afirmação contundente em relação a isso, com base nas nossas experiências pessoais. A gente vai precisar, efetivamente, que se acumulem mais dados de pesquisa para que a gente diga, olha, aconteceu isso, né? Então, são coisas que a gente ainda está curioso, né? E a gente não sabe como é que vai ser a próxima geração, porque a próxima geração vai ser nativa da inteligência artificial. Nossa, total. Né? E aí já é uma outra experiência completamente diferente disso, né? É muito provável que em alguns anos a gente tenha um assistente pessoal que esteja pensando junto com a gente. Né? Implantado no nosso cérebro. Não necessariamente, não precisa disso. Né? Tu acha que isso não vai acontecer? Porque eu acho que a gente vê experimentos, né? Não, a tecnologia para isso existe, né? E ela é efetivamente viável em alguns aspectos, né? A gente tem já algumas promessas em relação a isso, né? Mas o que é hoje potencial não necessariamente vai se tornar real lá na frente, né? A nossa experiência com assistente virtual, ela não precisa estar implantada, ela precisa só monitorar o nosso comportamento. Né? Então, se você tem uma inteligência artificial que está monitorando teu comportamento, onde você está, o que você faz, como é que você se sente, como é que está o teu estado fisiológico e biológico, ela tem informações privilegiadas para ser
uma camada a mais de processamento que não aquela apenas do sistema nervoso central, né? E aí é interessante, assim, porque talvez, né, e aí também é uma hipótese, a inteligência artificial ela possa ser, de certa forma, uma nova forma de afeto que a gente vai desenvolver, né? Afeto com algo não orgânico, né? Que responde às nossas necessidades e se adequa e adequa o ambiente às nossas necessidades. Cara, a gente tava falando de gerações e eu sou uma pessoa que vive... Eu nasci nos anos 90, então eu peguei a informação naquela corrida, né? Nas mudanças. Eu vivi praticamente todas as mudanças tecnológicas até aqui. Sim. O início da internet de escada, né? A banda larga, o celular 3G, 5G. O analógico, fita cassete, DVD, tudo. Eu vivi um pouquinho de tudo. E eu sinto que, às vezes, a minha cabeça precisa parar um pouco, sabe? De tanta informação. Como é que tu vê o comportamento das pessoas hoje em dia recebendo tanta informação com internet, com essa mudança da inteligência artificial, tudo acontecendo muito rápido? Eu acho... Eu tô curioso para ver como é que a gente vai se adaptar em relação a isso, né? Mas eu acho que com a inteligência artificial isso efetivamente tende a mudar um pouquinho. Cara, eu diria que, por exemplo, muitas das coisas que a gente imaginava lá atrás não se tornaram reais, né? E outras coisas que a gente nem imaginava, por exemplo, a dimensão que as redes sociais ganharam. Eu não sei se as pessoas imaginavam o quanto que elas iam se transformar nisso que elas são hoje, né? A ponto de influenciar políticas em determinados países, a ponto de a gente ter escândalos como o da Cambridge Analytics, né? Então você tem, de certa forma, assim, uma série de padrões emergentes que nem sempre estão claros para nós, né? Então essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque a gente não sabe, ou pelo menos eu não sei, né? Não tenho clareza de como que as pessoas vão lidar com esse novo tipo de tecnologia que está sendo disponibilizada para elas, né? O ser humano, ele vai se adaptando e se moldando às tecnologias que estão disponíveis para eles também, né? Então, essa é uma questão que é difícil para mim de antever e responder assim de uma forma segura, porque eu acho que tem várias possibilidades, né? Vários caminhos possíveis para isso. Não, e isso é muito legal, porque imagina, nós que viemos, né, dessa fase em que só imaginávamos como seria, por exemplo, a cidade que a gente gostaria de visitar, ou quando passava na televisão, ou quando alguém falava. Hoje a gente abre, né, tem acesso à informação, às vezes nem tanto. Qualquer coisa sobre qualquer coisa que a gente quiser, a gente pesquisa, tá na palma da nossa mão, né? E aí é que tá, esse estudo comportamental de como... Será que a gente tá realmente escolhendo as coisas porque a gente quer, a gente pensa aquilo? Ou nós estamos sendo influenciados por tanta informação... ou pelo coletivo, e isso é sensacional. Eu vi... Mas isso não mudou, né? Não, nunca muda, mas parece que agora é mais agressivo. Ou talvez mais escrachado, ou talvez é mais fácil de conduzir. Ou talvez a gente reconheça mais, né? Talvez a gente reconheça mais. Talvez as pessoas antigamente não se davam conta do quanto que as opiniões delas, tomadas de decisões delas, eram influenciadas por coisas aleatórias a elas, né? A gente tem essa perspectiva que eu gosto de chamar de essencialista, né? De que a gente acha que tem uma essência dentro da gente que toma as decisões. Mas a tomada de decisão, ela é geralmente uma tomada econômica, né? O nosso cérebro, ele avalia as possibilidades em termos de custos-benefícios, às vezes aleatório à nossa vontade ou à nossa consciência, e vai tomar decisão que, de certa forma, é mais econômica. O que eu quero falar com mais econômica? Que tem melhor benefício e menos custo, certo? Então, de certa maneira, a gente entende que a tomada de decisão, ela não é algo que fosse estável por si só. Ela sempre foi, de certa forma, contextual, ou seja, tem um contexto, e esse contexto envolve minhas experiências anteriores, meus sistemas de crença, o que está acontecendo agora, os desfechos possíveis e o que é mais viável para aquele organismo naquele momento, certo? A grande questão agora é que a gente tem muito mais informação, né? E, teoricamente, mais informação deveria embasar uma decisão mais segura. Exato. E não, mas isso deveria ter mais exemplos para poder pensar.
né? Isso, mas isso não necessariamente é verdade, certo? A tomada de decisão, ela pode, inclusive, em alguns aspectos, nos deixar com uma sensação de dubiedade. Será que eu escolhi certo? Nossa, Será que eu total. escolhi adequado, né? Na face de tantas informações, né? Por exemplo, você vai escolher alguma coisa, daí você tem a utilidade daquilo, o preço, a cor, se tal não tá na moda, o lugar que você não vai para comprar uma roupa, né? Então e daí você tem uma diversidade de possibilidades. Aí você escolhe uma, mas às vezes você sai lá com a sensação de que escolheu errado, que devia ter escolhido o outro. A tomada de decisão, ela não para no momento da escolha, né? E aí vem aquele sentimento de escolha errada, ou que às vezes a gente chama de arrependimento, né? Ou seja, as outras possibilidades também eram boas, ou talvez fossem até melhores, quem sabe, né? Então são coisas que muitas vezes acabam gerando mais insegurança do que mais segurança, né? O excesso de informação, de certa forma, ele dependendo de como que ele é gestado, ele pode sim trazer um pouco de ansiedade e, em alguns aspectos, mais dúvidas do que certezas, né? E eu não acho que ter dúvidas é ruim, De forma alguma. certo? De maneira alguma, né? Porque eu costumo dizer que a gente não tem que se preocupar com as nossas escolhas. A gente não tem que se preocupar com lidar com as nossas escolhas. A gente tem que se preocupar de lidar com as consequências das resultado. nossas escolhas, certo? Então a pergunta é: eu consigo lidar com os resultados ruins e bons, obviamente, mas geralmente a gente dá uma atenção maior para os ruins, né, das minhas escolhas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, certo? Porque as nossas escolhas, geralmente, elas já estão sendo feitas, às vezes, antes que a gente tenha total consciência delas, certo? Então, esse é o aspecto importante. Quando eu falo para as pessoas que a gente não tem livre-arbítrio, as pessoas se manifestam e brigam, é exatamente disso que eu estou falando, certo? De que nem sempre as nossas escolhas, elas estão claras para a gente em termos de qual foram os valores que foram determinantes. E quando eu uso a palavra valor é muito importante, porque o cérebro é uma estrutura que ele dá valor para as coisas, ele agrega valor nas coisas, e esse valor que ele agrega nas coisas vai ser determinante para as escolhas. E esse valor também não é um valor rígido, normalmente, é um valor flexível, que dependendo da situação ele pode ser mais alto ou mais baixo. Então é muito difícil, de certa forma, a gente ter plena consciência de todos os aspectos que estão envolvidos nas nossas escolhas, né? E é para isso que a gente faz, de certa forma, psicoterapia, para entender um pouquinho de que em determinados contextos, quais são os valores que são acionados, como esses valores nos levam a tomar decisões, né? E como é que a gente está lidando com as consequências dessas decisões. Quando eu ouvi essa frase, eu não sei se tu lembra, quando falaram pra gente que ouviram a frase do Perim, que não existe livre-arbítrio, meu Deus, aquilo explodiu a minha mente, porque Sim. tem quem já gosta de filosofia já é meio surtado, né? Já fica ali por um pezinho fora do senso comum. E aquilo realmente, eu fiquei pensando, gente, mas peraí, não, mas porque é muita coisa o tempo todo, a gente é cheio de dúvida, então será que realmente eu tô tomando as decisões que eu queria, o que me mandaram, o que tá acontecendo? Essa questão do livre-arbítrio nem é uma questão nova, e nem é uma Sim. discussão, de certa forma, assim, que está acabada, né? Mas eu acho que, assim, todos os elementos que a gente tem, pelo menos dentro de uma visão mais científica, eles são essencialistas, né? Eles vão negar a ideia de essencialidade, eles vão ver, a gente vai entender o fenômeno como um fenômeno de multiplicidade, né? De múltiplos cenários, de múltiplos estados do organismo, de múltiplas possibilidades de escolha, certo? Então, não é uma coisa relativamente nova. Essa discussão é muito antiga. O que acontece é que a neurociência, pelas próprias características dela, acaba trazendo uma série de elementos novos em relação a isso, certo? E aí eu falo para as pessoas, bom, se você acha que você tem livre-arbítrio, ok, então você toma a decisão que você acha que é certa e acabou, certo? Agora, quando você transcende isso, aí você vai ter que começar a compreender como é que você faz escolhas, como é que você toma decisões, certo? E aí, quando você começa a olhar para como você toma decisões, você vai ver que essas decisões, elas diversas vezes estão amparadas, inclusive, em valores que talvez você não compactua,
certo? Em alguns momentos você vai tomar algumas decisões a partir de valores que não necessariamente são os teus valores, mas que naquele momento, naquele contexto, naquela situação, a relação custo-benefício favoreceu eles. E entender isso é muito legal. E você não tem como entender isso se não entende como que o cérebro funciona. E Certo? refletir isso é muito bom, porque, de forma geral, é muito confortável pra gente achar que nós somos livres, né? De forma geral, é muito confortável. Pensar que todo mundo é livre e faz o que quiser. Mas será que é bem assim? Entendeu? E pensar nisso, eu acho que machuca. Eu acho que o pensamento tem alguns lugares desconfortáveis, É. né? E estabelecer valores universais, às vezes, nos ajuda a regrar o nosso comportamento, né? E, obviamente, alguns valores são bastante importantes para nós e nos ajudam a orientar um comportamento que seja um comportamento em direção a um bem comum, certo? Então, Tá. por outro lado, obviamente, a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente esteja disposto a lidar com as consequências disso que a gente vai fazer. Exato. Certo? Então, eu costumo dizer que o que a gente chama de liberdade, na verdade, em muitos aspectos, e o que eu vou falar aqui também tem uma certa limitação, é importante destacar isso, que o que a gente chama de liberdade é efetivamente estar submetido às nossas vontades internas, certo? Sem levar em conta aspectos das consequências para os outros ou mesmo de longo prazo das nossas decisões, né? As pessoas acham que liberdade, de certa forma, é você fazer o que você quer, né? Mas eu costumo dizer, quando você faz o que você quer, quem quer o que você quer? Certo? Ou seja, da onde veio esse querer, né? Por que ele é importante? Exato, Por que é um valor? Né? Por que naquele momento ele se torna Tem pertinente que para a defender pessoa? tanto aquilo, né? Seja uma ideia, seja uma decisão. Seja o que for. Ô, Perim, como é que faz? Que dica que você dá pra pessoa controlar as suas emoções na hora da tomada de decisão? Cara, aí é uma coisa muito importante, porque você não controla suas emoções, elas são respostas reflexas. Isso é triste, tá? Certo? Você É não complicado. controla. Você controla alguns aspectos das emoções. As emoções, elas têm uma dimensão que é uma dimensão fisiológica, biológica, certo? Essa é mais difícil de controlar, mas tem uma expressão motora dessa reação que às vezes é possível de, por exemplo, eu posso ser pego de surpresa e conseguir disfarçar isso em alguns aspectos, mas a surpresa eu não consigo eliminar, né? Ou eu posso estar com raiva de alguém e posso também encobrir esse comportamento de forma que ele não se torne público, né? Então, de certa maneira, a resposta emocional é uma resposta reflexa. Então, ela tem essa dimensão biológica, ela tem essa dimensão da comunicação, né? De como que a gente comunica, a comunicação, do afeto, como que eu entendo essa emoção a partir do contexto do que está acontecendo, certo? E muitas vezes o que acontece é que a gente entende que a gente teria que reprimir essa resposta emocional e é longe disso. Você tem que entender por que essa resposta emocional está presente nesse contexto e qual é o melhor comportamento em relação a ela, né? Então, a resposta emocional nada mais é do que uma preparação do organismo para você emitir um padrão de comportamento condizente com o contexto, certo? O problema é que essas respostas, elas além de serem reflexas, automáticas, né? E o aprendizado delas não dependerem de uma reflexão mais elaborada, elas de certa maneira, elas são um dos níveis de processamento de respostas que nós podemos ter em relação ao ambiente, né? A gente pode ter um segundo nível de processamento que vai adequar essa resposta emocional àquele contexto, certo? Para que essa resposta emocional não nos vulnerabilize em relação a esse contexto. Então, de certa forma, esse processamento adicional, que a gente chama de funções executivas, que faz com que uma resposta emocional reflexa, primitiva, seja recoberta pelas nossas experiências anteriores e que a gente consiga elaborar uma resposta economicamente mais viável, é que, de certa forma, é o único destino que a gente pode dar para as nossas emoções,
certo? E para que isso se torne cada vez mais elaborado, é muito importante que a gente entenda e compreenda essas respostas emocionais, né? O que evoca essas respostas, qual é a pertinência dela dentro daquele contexto, do que ela pode me ajudar e no que ela pode me atrapalhar ali, né? Então, eu diria que a melhor forma de lidar com as emoções é estar atenta a elas, saber que elas estão ali, né? E não negá-las, né? Tem uma técnica que às vezes eu uso em terapia, que assim, é você se olhar na terceira pessoa, certo? Porque daí você consegue ter um distanciamento e não descontar a emoção. Porque geralmente a gente quer descontar a emoção quando a gente toma uma decisão, como se aquela decisão não fosse emocional. Mas você não toma nenhuma decisão sem uma emoção subjacente a ela. Certo? Então você tem que contabilizar a emoção. Pô, eu vou comprar isso aqui agora, pô, mas agora eu tô com tédio, tô triste, tô querendo algum tipo de compensação. Então você tem que ter clareza da tua emoção para que a tua tomada de decisão coloque ela na balança decisória. Nossa, e isso é a parte mais difícil, né? Você ter o conhecimento do que você está sentindo para evitar certas tomadas de decisões naquele momento. É um treino, né? É um treino, como Muito tudo, do né? que a gente propõe, por exemplo, em psicoterapia, é efetivamente para você aprender a fazer isso. Certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre conexões? Não, né? por favor. A gente vai encerrar logo mais, vamos também convidar novamente para as pessoas conhecerem mais o festival Conecta Mais. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre conexões. Já que você está muito a fundo nisso, tem muitos atendimentos, provavelmente tem treinos, enfim, ensinamentos. Não gosto de falar dicas, mas talvez decisões que a gente possa tomar para a gente lidar melhor com essas conexões. Como a gente estava falando antes, a gente tá, às vezes, se sentindo um pouco mais isolado, né? Tentando lidar mais com as redes sociais, tentando se conectar com as pessoas mais à distância. Existe algo que a gente possa fazer para a gente lidar com as conexões da forma que talvez não que a gente lidava antes, mas que seja mais aprofundada fisicamente? Porque eu vejo tão afastado. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês acham que eles não fizeram um evento na internet? Pois é. Aham. Por quê? Porque tem uma coisa que eu vou chamar aqui, talvez o nome não seja tão bom, mas eu vou chamar de aleatoriedade do encontro, certo? Muitas vezes, para você produzir significado para algumas coisas, você precisa ter aleatoriedade do encontro, né? Que é a capacidade de promover uma situação onde coisas que talvez não fossem se encontrar, se encontrem, né? Certo. E aí eu quero fazer uma outra provocação para vocês que pode ser interessante em relação a isso. O que é o empreendimento? Em que sentido? O que é empreendimento? Quer dizer, é uma palavra, né? Mas o que essa palavra empreendimento quer dizer? Construção? É uma construção, ou seja, é tornar uma ideia Junção de ideias. em algo, né? Então, por exemplo, esse podcast aqui, ele é um empreendimento. Não sei se a ideia foi de vocês, mas vocês, de certa forma, fazem parte desse empreendimento, né? Vocês estão empreendendo junto, que talvez tenha uma cadeia de outros empreendimentos de vocês. Então, quando a gente pensa em empreendimento, a gente pensa em como é que nós nos conectamos para transformar uma ideia em algo objetivo, real e acessível para as outras pessoas, certo? Então, isso é empreendimento, né? Conectar pessoas não é conectar pessoas, é conectar cérebros, certo? E possibilitar esses encontros aleatórios de coisas que talvez sozinhas não façam sentido, mas quando você junta elas, elas podem começar a criar uma rede, uma cadeia de pessoas, de eventos e de ideias que tornem algo possível, certo? Então, a aleatoriedade do encontro ela é muito importante, né? O cérebro, o sistema nervoso central, ele trabalha mais ou menos dessa forma. Quando a gente nasce, a gente tem milhões de conexões. Muitas delas foram feitas, abre aspas, bem nisso que eu vou falar agora, muito cuidado, né? De forma pouco precisa, né? E elas precisam, então, ser eliminadas. Porque a gente tem que tirar aqueles encontros aleatórios que não são produtivos e fomentar aqueles encontros aleatórios que são produtivos, certo? Mas os recursos estão ali. Se esses recursos não se conectam, a gente não tem como saber da produtividade deles, certo? E aí
nesse sentido que eu entendo que eventos como esse trazem pessoas que estão não só interessadas em conhecimento, mas também em saber o que as pessoas estão querendo, em saber o que as pessoas estão pensando, em, de certa forma, despertarem conteúdos que possam fazer com que as ideias delas se transformem em empreendimentos, né? Então, eu acho que é um pouquinho nessa direção que eu entendo que vai a lógica de fazer um encontro desse jeito. Não é só as pessoas que estão lá falando, mas é aquele cafezinho que você sai depois de assistir uma palestra de alguém que você gosta e sai conversando com a menina que estava do seu lado e diz, nossa, cara, olha, eu falei isso, nossa, eu achei isso demais e tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E ali você tem uma conexão que você não tinha antes, e é uma conexão relacionada a um determinado tema, a um determinado assunto, a um determinado conteúdo que você não vai conseguir fazer, por exemplo, no barzinho da esquina. Sim. Ou numa night, né? Ou às vezes nem com um colega de trabalho. Sim. Certo? Então, a ideia é efetivamente criar esses brainstorm, né? E possibilitar, a partir desses brainstorm, que se gere redes de pessoas que estão trabalhando numa mesma perspectiva ou num mesmo empreendimento. Conectadas. Isso, sabe como é que eu chamo rede de pessoas que estão trabalhando no mesmo empreendimento? Alguns psicólogos vão ficar bravos comigo, mas eu chamo de comunidade. Por que ficariam bravos? Eles ficariam bravos porque o conceito de psicologia comunitária às vezes não é exatamente esse, sim. É um pouquinho preciso. O segredo da Mas conexão seria, então, ser mais disposto à aleatoriedade na nossa vida. Eu acho que saber lidar com a aleatoriedade da vida é efetivamente uma qualidade importante, né? E que efetivamente nos ajuda, em certos aspectos, a transcender determinados níveis de compreensão e passar para outros níveis que nos possibilitam diferentes ou novos empreendimentos. Tá vendo? Você aí em casa, ó. Assistiu Netflix. Ó, e fica a dica, hein? Dia 9 de agosto, agora, daqui a um mês praticamente. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 tem o 9 Festival Conecta, e 9, Fábio Perim vai estar lá palestrando. Perfeito. É isso Pessoal, agora todos lá. Site. Então, vamos pegar o site, né? Aproveitar que o Pedro tá aí do lado, ó. A gente faz o trabalho direitinho, né, Pedro? festivalconectamais.com.br. Acesse o site para ter todas as informações, adquirir os seus ingressos. 3 dias de festival com conexões incríveis com o teu palestrante favorito. Uma aula sobre comunicação e conexões com pessoas. Perfeito. Perim, passa também os teus contatos, teu Instagram pra galera saber O mais. meu Instagram é perim_psicologia, neuropsicologia, certo? No TikTok também é Perim Neuropsicologia. No Twitter eu uso menos, mas também é Perim Neuropsicologia. No Twitter eu vou ali mais pra... É um negócio mais... Eu vou ali pra ouvir mais o barulho, a bagunça, né? Realmente, se conectar. literalmente. Eu vou ali pra me conectar com a bagunça e com os sentimentos de raiva. Perfeito. Eu vou pro Twitter pra passar raiva. Fábio Perim com a gente hoje no Connect. Nossa, se pudesse a gente ficava aqui horas debatendo, a gente muita sabe. pergunta aqui, mas muito obrigado. Mas viu? quem sabe numa próxima você volta e a gente conversa também mais. À disposição, né? Com certeza. Melhor no final de semana, que daí a gente tem mais tempo, Ótimo. né? Durante a semana é mais apertado aí o tempo pra Não gente tem poder problema. conversar, né? Obrigado, viu, Fábio? Obrigada, Eu gente. que agradeço. Carinho. E você que tá aí do outro lado, não esquece também, se inscreve no nosso canal e você pode ouvir agora amanhã, né? No Amanhã Spotify no Spotify também. a gente vai estar lá também, mas não esquece de É se isso. inscrever e ativar o sininho pra saber as novidades do Connect Pan. Obrigada, gente, pra audiência toda da Jovem Pan também. Até a e próxima segunda-feira segunda. tem mais. Valeu, pessoal. Obrigado.